Irmãos e irmãs, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Já chegamos aí no Salmo de número 20, pela graça do Senhor. Pudemos falar nessa manhã, retornando ao estudo bíblico pela manhã, no domingo, pudemos falar sobre o Salmo 19, um salmo importantíssimo, nos mostrou. É um salmo bem didático e ele mostra a revelação de Deus, as duas únicas formas que Deus se manifestou aos homens, a revelação geral e a revelação especial. Vimos que a revelação geral torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. Romanos 1 fala isso. E a revelação geral veio para os seus eleitos de uma forma especial, para que haja salvação, para que haja conversão e para que através da revelação especial, que é a palavra de Deus, nós possamos conhecê-lo e obedecê-lo. Então é um salmo bastante importante, o 19, e ele então fala sobre a palavra de Deus. A essência do salmo é sobre a palavra de Deus, o 19. Agora nós vamos estudar um outro que fala sobre a outra arma do crente. A primeira é a palavra, agora nós vamos falar sobre a oração. Salmo 20 é uma oração de Davi, uma oração, embora esteja escrito a favor do rei, é uma oração que ele ensina o seu povo a interceder pelo seu rei, e na verdade nós vamos entender que não é especificamente para uma única pessoa, mas para um reino. Vamos ler então Salmo 20, oração a favor do rei, ao mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Obrigado, irmão. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Vamos fazer mais uma oração, pedindo graça e revelação para Deus. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre nessa noite. Pai, diante dos nossos olhos, do nosso coração, da nossa mente, está a Tua gloriosa palavra. Palavra que mantém a igreja. Palavra que dá direção para a igreja. Palavra que salva, palavra que assenta os nossos corações. Palavra que vivifica. Palavra que santifica a Tua igreja. E que essa palavra nessa noite, pela operação do Teu Espírito em cada um de nós, possa cumprir o Teu propósito, nos salvando, nos edificando, nos produzindo arrependimento, levando-os a uma verdadeira cura e a um caminhar que em última análise venha a glorificar o Teu santo nome. É isso que nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus. Rogamos no nome santo do nosso Senhor, cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Irmãos, como nós vimos aqui no início, o salmo então é um salmo de Davi, e quando é direcionado ou dedicado ao mestre de canto, é colocado nas mãos do mestre de canto, para ser cantado, é uma composição para ser cantada repetidamente, de forma a instruir o povo de Deus à prática da oração intercessória constante
e perseverante, especialmente no dia da tribulação, que ele menciona no versículo 1. É um salmo, então, que ensina e motiva a oração. O método que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, usa para que essas verdades entrem para dentro da congregação é a música. Então é um salmo para ser cantado, para ser não somente decorado de uma maneira fria, mas para ser aprendido, sintetizado pelas mentes das pessoas, pelos ouvintes, e para ser aplicado em suas próprias vidas. Então, e especialmente, não só, lógico, no dia da tribulação, mas principalmente no dia da tribulação, que aliás não são poucas, não é mesmo? Na vida do crente. Irmãos, quase que nós poderíamos dizer que o dia da tribulação foi ontem, é hoje e será amanhã. Para o crente, difícil dizer um dia que não tem tribulação, não é mesmo? Então é um salmo que nos ensina a orar todo dia. Nós vamos ver que Jesus diz isso. O Salmo 20, ele é aparentemente um complemento, aliás, os Salmos 20 e 21 se complementam. Aparentemente eles se complementam. Nós não temos informação se eles foram escritos para serem um complemento do outro. Mas a maneira com que foi colocado aqui para nós, na sequência, e os assuntos que eles abordam, parece que Davi escreveu com essa intenção. Qual é a intenção do Salmo 20? Orar no momento de tribulação, no momento de enfrentar uma luta e uma guerra. O que diz o Salmo 21, nós não vamos estudar hoje, vai ficar para outra oportunidade, mas nós já vamos adiantar. É um louvor pela vitória alcançada. Então um fala de uma oração de petição para que Deus interceda pelo seu povo, especialmente pelo seu rei. O 21 é um canto de vitória, é um canto de alegria, onde expressa já a vitória alcançada. Então é uma oração que tem duas partes, uma petição e uma gratidão, uma ação de graças. Uma gratidão, por ter alcançado essa vitória. Então eles se complementam. O Salmo 20, apesar de ser uma oração a favor do rei Davi, deve ser entendido e aplicado em nossos dias como uma oração a favor do reino de Deus ou de sua igreja. Essa é a grande verdade, a realidade atual. É uma intercessão pelo reino de Deus ou pela sua igreja, de forma coletiva, e não somente a favor de uma única pessoa. Nós intercedemos por uma pessoa do nosso grupo de irmãos que congrega conosco? Sim, sem dúvida. No momento de tribulação, pelo pedido dessa pessoa, nós tomamos conhecimento da realidade daquela vida, da necessidade daquela vida e intercedemos por ela, individualmente. Quando nós tomamos conhecimento, ninguém tem bola de cristal. Mas também diz que há uma oração coletiva. Então nós precisamos entender isso. Tem momentos que parece que está tudo bem na igreja, ou você não está sabendo de nada que está acontecendo de errado com uma família, com uma pessoa, com um irmão ou com uma irmã. Então você pode dizer assim no seu coração: não tem nada para orar. É nesse momento que você tem que orar por todos. É nesse momento que nós temos que aplicar a prática da oração coletiva. Então, há motivos para crermos que o salmista Davi e todo o reino de Israel já havia passado e continuava a passar por perseguições de outras nações. E aqui nesse Salmo 20 nós vemos a iminência de uma nova guerra. Estava chegando uma nova guerra. Provavelmente, pelas palavras do rei Davi, e por essa oração, a gente entende que ele já tinha a experiência de que Deus já havia livrado de muitas outras guerras, de muitas outras batalhas e tribulações. Então a experiência foi trazendo para Davi e para o seu povo que Deus realmente é um Deus que chega na hora certa,
que opera da maneira correta e que cabe ao povo confiar no seu Deus soberano e descansar nas suas providências infalíveis, né? Então, mais uma vez, parece que estava chegando uma guerra aqui no reino de Israel. Por isso, então, essa oração. Alguns termos claramente dão uma conotação militar ao salmo. Se você perceber, Davi usa alguns termos que são termos que naquela época eram termos usados quando estava diante de uma guerra. Por exemplo, ele usa a palavra vitória. Vitória é em cima de alguma luta. E naquela época era muito frequente as lutas. Davi foi um guerreiro. Ele guerreou a vida inteira. Muitos povos foram conquistados, depois ele perdia e reconquistava aquilo tudo. Então haviam muitas... Deus foi gracioso com ele, dando mais vitórias. Mas ele dependeu de Deus o tempo todo. E aqui a gente percebe que então os termos de Davi são termos relacionados com guerra. Vitória, ele usa a palavra vitória várias vezes nesse salmo. Ele usa um termo interessante, ele usa o termo hastearemos pendões. Esses pendões são bandeiras. Hastear uma bandeira. Vocês sabem o que é isso, né? Quando no exército, por exemplo, nos quartéis, todos os dias são hasteados ali, hasteada a bandeira nacional principalmente, né? E não sei se a bandeira do estado também, eu não sei, mas principalmente a bandeira nacional é hasteada e é cantado o hino nacional, todo santo dia. E na época de guerra, também tinha uma maneira de se identificar o exército que estava vindo sobre uma outra nação inimiga. Era através dos abre-alas, digamos assim, que carregavam as bandeiras do exército que estava chegando. Como é que Davi sabia que eram os filisteus que estavam chegando ali para guerrear com eles? Ele não mandava nenhum mensageiro lá para perguntar: pessoal, espera um pouquinho aí, quem são vocês que querem guerrear contra Davi? E depois eu vou contar para Davi quem vocês são. Não, ele não pediu identificação dessa forma. Eles reconheciam pelas bandeiras que eram levadas à frente do exército, né? Então, hastear a bandeira, ele também tem essa conotação militar. Outro termo que Davi usa aqui, vitoriosa força da sua destra, mostrando Deus como um guerreiro que usaria a sua destra para a batalha e para dar vitória para o seu povo. E principalmente os outros termos aqui no versículo 7, que ele diz carros, cavalos, ele está mostrando aqui, esse era realmente um exército poderoso naquela época, tinha muitos carros e bons cavalos. Era a arma principal do exército naquela época de Davi. Eram como os carros de combate, bastante tecnológicos e avançados que hoje nós temos aí, caças altamente poderosos para fazer uma incursão militar, né? E assim por diante. Naquela época não tinha isso. O que é que tinha? Carros e cavalos. Então são termos militares aqui que Davi usa. E por último ele usa no versículo 8, ele usa o termo nós nos manteremos de pé, ou seja, de prontidão, vigilantes. Todos esses são termos militares. Então Davi está mostrando aqui que uma guerra estava chegando. E é coisa que nós passamos todo dia, toda hora. Muitas guerras. Vamos aplicar depois isso para nós. A ideia central desse salmo é a de motivar a prática da oração e súplicas a Deus, especialmente nos momentos de guerras, levando o povo a uma confiança exclusiva em Deus, independentemente de recursos naturais já obtidos. Mesmo que o povo de Israel tivesse um poderio militar muito grande, muitos homens, muitos carros poderosos e cavalos extremamente fortes, ainda assim isso não garantiria vitória. O povo de Deus sabia de onde vinha a vitória. Poderia ter material, recursos, ou como não ter, mas a confiança deles estava no seu Deus. A guerra seria vitória, eles teriam vitória na guerra pela intervenção de Deus na batalha.
Isso fica claro nesse salmo. Então vamos ao salmo. Versículo 1, você vê aí no versículo 1, no versículo 5 e no versículo 7, algumas menções que Davi faz do nome de Deus. Ele diz no versículo 1, o nome do Deus de Jacó, ou de Israel. Primeiro termo que ele usa para falar sobre Deus. É uma oração dirigida a Deus, o Senhor. Ele usa o nome do Deus de Jacó. No versículo 5, ele usa em nome do nosso Deus. E no versículo 7, ele usa em nome do Senhor, nosso Deus. O que Davi quer dizer com esses termos? O que isso nos ensina? Ensina o seguinte, que são variantes que Davi usa para ensinar 3 coisas. A primeira delas, que os pedidos eram só ao Deus de Jacó, ou de Israel, que eles chamam de nosso Deus, que era o Deus de propriedade exclusiva do povo eleito em quem confiavam. Vocês já ouviram esse termo na Bíblia? Não tem, né? O Deus de propriedade exclusiva de um povo. Mas aqui é isso que ele está falando. Vocês já viram falar que Pedro fala um povo de propriedade exclusiva de Deus, não é isso? Isso você já ouviu falar. Pois é, aqui o povo de Deus diz assim, é esse Deus, é a nossa propriedade exclusiva. Não por direito, não por mérito, melhor, mas por graça. Ele não tem vergonha de chamá-lo de seu povo. É o povo, ele é o Deus deles mesmos. É interessante que ele é o Deus de tudo que existe, mas de uma maneira especial, como nós vimos nessa manhã, ele é o Deus dos eleitos. Ele age em prol dos eleitos. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele é o Deus de propriedade exclusiva da igreja, hoje, né, nos nossos dias. E a primeira coisa que Davi quer ensinar aqui é o nosso Deus, nossa propriedade exclusiva. Se você pega o Salmo 18, que nós já estudamos, o versículo 41, ali Davi menciona que na hora da guerra, quando o ímpio está passando por aperto, ele começa em algum momento até a clamar ao próprio Deus. E o que é que Deus faz? Nada. Leia lá o versículo 41 do Salmo 18. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Por quê? Porque Ele não é o Deus que está conivente com a impiedade, mas Ele é o Deus do seu povo eleito. Isso é muita graça, irmãos. Nós temos um Deus, Ele é nosso Deus. Nós precisamos nos habituar com esse termo, né? É o nosso Senhor, é o nosso Deus. Posso confiar nele. Em segundo lugar, esses termos do nome de Deus de Jacó aqui que Davi usa, ou em nome do nosso Deus, a segunda coisa é a causa desta guerra, indicando uma causa justa. Davi quer dizer o seguinte: é em teu nome que nós vamos guerrear, Senhor. É por causa do teu nome que nós vamos batalhar. Não é pela nossa causa, não é pela nossa vontade, e não é para conquistar coisas para nós, mas é em nome do nosso Deus. Por isso que ele diz: hastearemos uma bandeira, eu vou vestir a camisa desse time, e eu vou guerrear com esse uniforme, que é o uniforme do exército do nosso Deus. Então ele está dizendo assim: é em teu nome, a causa justa é porque é uma causa pela tua vontade, é conforme a tua vontade e não a nossa, que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, é a nossa intenção, é guerrear por causa do teu nome. Em último lugar, em terceiro lugar, Davi usa esses termos para a glória final do nome do Senhor nosso Deus, não para a vanglória do povo eleito,
no caso de vitória, da vitória final, o que Davi quer dizer é o seguinte: quando a vitória chegar, Senhor, é o teu nome que vai ser glorificado, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Então é em nome do Senhor dos Exércitos. Ele seria, em última análise, Deus seria lembrado como o grande e único herói de guerra. É para a lembrança de Deus, o nome de Deus. Essas três coisas Davi quer mencionar quando ele fala sobre o nome de Deus. Muito bem. No versículo 2 e a segunda parte do versículo 6, a gente encontra a seguinte colocação de Davi. No versículo 2 ele diz que do santuário, ou seja, de Sião, ele diz no versículo 2, o Senhor te envia socorro. Na parte B do versículo 6, ele diz, ele lhe responderá, ele, Deus, lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Então no versículo 2, ele diz que Deus vai responder de Sião, onde estava o tabernáculo, onde a cidade santa, onde estava a arca da aliança de Deus, o tabernáculo de Deus. Havia sim naquela época um lugar fixo aqui na terra, como um posto avançado de Deus entre os homens, significando a presença de Deus. E da mesma forma, Davi fala que ele vai vai te ouvir e vai te responder dos céus. O que Davi quer dizer com isso? É do trono, é do templo ou é do céu? De onde vem o socorro de Deus? De todos os lugares. Davi quer dizer o seguinte: ele é Senhor dos céus e da terra. Ele tem um posto aqui na terra e ele também está nos céus. Ele soberanamente, onipresentemente, ele vai responder a tua oração. Ele vai atender e te mandar socorro. Isso mostra que, como Davi ensinou ali para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, versículos 21 e versículo 23, Jesus ensina a mulher samaritana e diz assim para ela: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus trouxe mais luz sobre essa verdade. Na época de Davi, existia sim um trono ali, o tabernáculo, né, que era a presença de Deus entre os homens aqui na terra, mas que também havia um trono celestial de Deus, mostrando a sua divindade e a sua onipresença. Davi relaciona um local fixo na terra com um local celestial também, de onde vem o socorro. Então isso nos mostra a onipresença. Para onde nós dirigimos as nossas orações? Para uma pessoa. Em última análise agora, na era da igreja, já não é mais para um templo e nem mais para os céus, mas é em nome de Jesus Cristo. Nós aprendemos que as nossas orações agora são em nome de Jesus Cristo, pela causa do nome de Jesus Cristo, e para que Ele receba e interceda por nós. A Bíblia diz que Ele intercede por nós o tempo todo, né? Jesus Cristo é o nosso intercessor. Avançando um pouquinho mais, versículos 3 a 5, nesse trecho de 3 a 5, Davi diz que lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. O que é que Davi está querendo ensinar com isso aqui? Davi está querendo dizer o seguinte: que um relacionamento adequado com Deus transforma vidas e faz com que o adorador, que oferece as suas ofertas e os seus holocaustos a Deus, ele está criando um relacionamento de intimidade com Deus. E nesse relacionamento de intimidade, é um relacionamento que muitos chamam de um relacionamento de altar, né? É uma vida de altar, uma vida de oferta, de comparecimento, de comunhão. O altar é o lugar de encontro entre Deus e o homem, o adorador, entre o ser adorado e o ser que adora.
Então, nesse local de encontro, há um relacionamento de comunhão. E nesse relacionamento de comunhão, há uma transformação de vida. Então, nessa obediência do adorador para com Deus, isso gera intimidade para fazer suas petições de acordo com a vontade de Deus, que por fim leva a uma resposta favorável de Deus, ou a vitória. Por que Davi diz assim? Que Deus se lembre das tuas ofertas e dos teus holocaustos, e te conceda segundo o teu coração. Por quê? Porque aquele que adora devidamente o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, ele sabe que a causa que ele vai orar e pedir é uma causa boa, justa e totalmente aprovada por Deus. Ele aprende a vontade de Deus. O que é que Paulo nos diz que nós devemos aprender lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2? Ele diz que nós temos que ter uma mente transformada, essa mente transformada só acontece porque eu estou entregando o meu corpo como sacrifício vivo diante de Deus, e por causa dessa minha comunhão com Deus, uma vida de altar, de entrega, de consagração a Ele, eu aprendo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu não vou fazer uma petição tola, eu vou fazer uma oração segundo a vontade de Deus. E João diz que todas as orações que nós fizermos segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. É isso que estava acontecendo. A intimidade do adorador com Deus provoca essa transformação de coração, para que ele saiba pedir como convém. Ele não vai pedir loucura, ele não vai pedir, ele vai pedir tudo segundo a vontade do Pai, como Jesus mesmo ensinou a orar, quando ele mesmo deu exemplo 3 vezes orando no Getsemane. A vontade dele era passar aquele cálice, porém, que não fosse como a sua vontade, mas como a vontade do seu Pai. É o que Jesus ensina a oração, né? Quando ele diz, lembre-se de todas de tuas ofertas e holocaustos, conceda-te e realize e satisfaça ao Senhor a todos os teus votos, nós entendemos que Davi, o rei, tinha um coração voltado para Deus, que adequou-se, ele foi adequado à vontade de Deus, fazendo pedidos conforme a vontade divina. Sua causa, a causa de Davi, não era egocêntrica, era teocêntrica. Os pedidos de Davi eram teocêntricos. Davi não estava pedindo vitória para que ele ficasse mais rico. Em primeiro lugar, ele diz, é por causa do teu nome, Senhor. Nós vamos hastear essa bandeira por causa da causa do Senhor. É por causa do teu nome, em primeiro lugar. A tua honra é que nós queremos guerrear até a morte, se necessário. E em segundo lugar, não é para mim, mas por causa do teu reino, da tua igreja, do teu povo. Eu não luto uma causa egocêntrica, para minha própria conquista e para o meu próprio prazer, ou deleite individual, ou particular. Eu luto uma causa pelos meus irmãos. Eu luto uma causa pela minha igreja. Eu visto a camisa em prol de um povo, não em prol de uma pessoa unicamente. É isso que Davi quer dizer aqui. E por isso, ele tem certeza, e ele chega a falar desculpa, hoje cantei muito hoje. Versículo 6, ele chega a falar com confiança, no comecinho do versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele tinha convicção disso, porque as suas petições estavam debaixo da vontade de Deus, e da vontade de Deus. Muito bem. Hastearemos pendões, nós já falamos sobre isso, né? Davi menciona que o seu exército levantará a bandeira em nome do seu Deus, significando que a causa do povo era a causa de Deus, e que Deus era o verdadeiro herói vitorioso naquela guerra ou naquela batalha. Era o que eles tinham de maior tesouro, não eram carros nem cavalos, mas era o nome do Senhor nosso Deus, né? Que eles estavam confiando. Nós confiamos no Senhor.
nosso Deus. Versículo 6, nós vemos também a certeza de Davi, já falei sobre isso, da salvação do Senhor, pela convicção de que ele e o seu povo apresentaram a Deus uma causa justa, porque essa causa era a própria causa de Deus. Versículos 7 e 8. Os versículos 7 e 8 são muito conhecidos, tanto esses dois como o versículo 5, tem muitos corinhos, que a gente aprende, que cantam esses trechinhos aqui, principalmente o versículo 7 e o versículo 5, Aciaremos pendões. No versículo 7 ele diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos em pé. O que é que Davi está ensinando aqui? Quando a gente vê o comentário de Calvino, eu vou parafrasear Calvino aqui, extraindo, porque a frase é meio longa e cansativa, mas, resumindo, Calvino quer dizer o seguinte: nesses versos, Davi instrui com clareza e total convicção que toda vez que nossas mentes se deixam envolver pela confiança carnal, caem no esquecimento de Deus. O que isso quer dizer? Quando nós confiamos no nosso dinheiro, quando nós confiamos na nossa saúde, quando nós confiamos na nossa inteligência, quando nós confiamos na nossa habilidade de fazer coisas, na nossa destreza, quando nós confiamos nas coisas que nós temos, sabedoria, dinheiro, força física, nós esquecemos de Deus, nós deixamos Deus de lado. Então isso é uma grande verdade, que a igreja do Senhor tem que tomar cuidado. Não é com as nossas próprias forças que nós temos que enfrentar as nossas guerras. Nós temos que ir em nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos que confiar no Senhor, nosso Deus. E como ele diz aqui, ainda que tenha cavalos e carros fortes, não tem problema você ter recursos. O problema é você confiar só nos teus recursos naturais e não confiar em o nome do Senhor, o teu Deus. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E é um exercício para nós, não é verdade? Porque muitas vezes nós achamos que estamos desfrutando de um momento muito bom, muito seguro, de paz, porque está tudo em ordem, porque está tudo do jeito que manda o figurino, e meu coração está alegre, e nós temos que tomar muito cuidado para não fazer como aquele homem de Lucas, que Lucas ensina, que ele diz que ele confiou tanto na sua colheita, que ele teve que desmanchar os seus celeiros, que já eram grandes, fazer os maiores para colher tudo que ele tinha, e ele mesmo conversou com a própria alma e disse assim: ó alma, regala-te, come e bebe, porque por muitos dias terá muita provisão. E Deus diz para ele: você é louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e tudo isso que você juntou, para quem ficará? Então ele diz: não confie nas coisas, confie em Deus. É isso que ele está querendo dizer. A confiança dos ímpios em seus próprios recursos, por fim, os levará a se encurvarem e caírem. Em contrapartida, nesses versículos quer dizer isso. Em contrapartida, os justos crentes não apenas confiam somente na providência divina, como também se gloriarão. Vocês vejam que a palavra aqui está no futuro, né? Nós, porém, nos gloriaremos. É futuro, né? Vão se gloriar, os crentes também se gloriarão no futuro com a vitória certa do seu Deus e deles mesmos. Então há uma esperança de uma vitória futura. Há uma esperança de uma vitória futura. Quando ele diz também, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé, é muito claro que Davi nos ensina que há uma guerra, mas que nessa batalha, é uma batalha terrível, e nós somos alertados que em algumas ocasiões sofreremos quedas. Muitas vezes nós vamos sofrer alguma queda diante da luta, mas nos levantaremos
e perseveraremos de pé. Irmãos, a igreja é um povo que vai sofrer lutas, que vai sofrer muita escoriação, vai sofrer muita ferida, e por horas, por vezes, até mesmo baixas. Mas a igreja do Senhor, em última análise, será vitoriosa, sangrando, com pernas ou sem pernas, com os braços ou sem os braços, com os olhos ou sem os olhos, com a vida ou sem a vida, mas será vitoriosa. A igreja do Senhor será vitoriosa. Eu não vejo isso ainda no final, nós não vemos ainda, mas é uma promessa do Senhor, nosso Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e ela é vitoriosa. Em várias cartas de Apocalipse, quando Jesus manda João escrever, ele diz que ali, ao que vencer, dar-lhe-ei tal coisa. Então, vai haver vitória final. Vai haver vitória final. Apesar desse sofrimento aqui, que ele diz que nós nos levantamos, só levanta quem estava caído, né? Então, às vezes nós vamos cair. Isso é normal. Mas nós vamos perseverar de pé. Em Lucas 21, versículo 36, Jesus ordenou o seguinte, é uma ordem de Jesus, vejam a ordem, Lucas 21, versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé, na presença do Filho do Homem. É uma ordem de Jesus. Ele diz que é uma exigência que nós estejamos de pé diante dele mesmo quando ele voltar, não é isso? Que eu quero vocês de pé quando eu voltar. É isso que Jesus está dizendo. Qual a condição para você ficar de pé, para eu ficar de pé, para nós ficarmos de pé? Vigiar e orar em todo tempo. Não dá para ficar de pé quando o Senhor voltar, se nós não tivermos a prática da oração. A oração é uma ferramenta e uma arma fundamental para a vida do crente. O crente que não ora é um crente fraco, é um crente volúvel, é um crente levado pelas circunstâncias, de acordo com o vento, parece uma pipa, né? Uma pandorga, né? Para onde o vento sopra, ele vai. Ele não tem poder para se manter. Por quê? Porque o pastor não me visita. Não. Porque não ora. É a falta de oração que nos faz fracos. É a falta de comer comida bíblica que nos faz fracos. É a falta de uma vida de comunhão que nos faz fracos. Visita ajuda, comunhão é bom, não salva ninguém. O objetivo de uma visita é trazer você de volta para o aprisco e continuar caminhando com Deus, ouvindo a palavra e orando. Se você não volta para o aprisco, ninguém pode fazer mais nada. Ninguém pode fazer mais nada. Por quê? Deus não vai levar o crente desviado afastado. Ele vai levar a sua igreja. Então mantenha-se na igreja, meu irmão, minha irmã. Mantenha-se na igreja. Nós sabemos isso desde pequenininho. Desde quando nós somos batizados, todos fomos instruídos sobre isso. Ninguém pode dizer, eu sou ignorante quanto a isso. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, a culpa é minha. Se eu não congrego, estou vivendo uma vida derrotada. Há uma frase de Josemar Bessa, é um pastor, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro, ou do Espírito Santo, agora não me lembro bem. Mas ele diz assim, que muitas pessoas dizem assim, cuidado quando você mandar seu filho para uma universidade, porque a universidade é um campo muito hostil à vida cristã, e o teu filho pode se desviar da fé cristã. Ele diz assim, tolice. Porque o verdadeiro crente
nunca vai se desviar. Ele pode cair, mas ele vai se levantar e ele vai se manter de pé. Ele vai se arrepender e ele vai continuar caminhando. E Josemar diz que nem o diabo pode tirar um verdadeiro crente do convívio da igreja. Não é uma pequena universidade que pode fazer isso. A Bíblia diz que más companhias corrompem os bons costumes, não é verdade? Mas por causa de um coração que já está pendendo para as trevas, que já não quer mais ouvir a palavra de Deus, já não tem força, ou diz que não tem força, né, para ligar e pedir conselho, para pedir ajuda, mas tem força para ir trabalhar no dia seguinte, né? Tem força para estudar, tem força para ir jogar bola, tem força para fazer um monte de coisa, mas não tem força para ligar para pedir ajuda. É muito interessante isso. Precisamos pensar melhor nessas coisas, né, irmãos? Vamos pensar biblicamente? Convido os irmãos para analisarem a palavra de Deus. É muito sério, né? Nós não podemos ficar transferindo para qualquer um, não, né? A nossa própria culpa. Então, aqui ele está mostrando que nós podemos até cair, mas nós vamos nos levantar e vamos continuar. Nós vamos nos manter de pé. E Jesus diz que isso é uma ordem. E a condição para que isso aconteça é vigiar e orar. Nós entendemos desses dois versículos, então, irmãos, que, em primeiro lugar, por mais poder ou recursos que possuam, os justos, os crentes, que têm esses recursos, eles não nutrem uma vã esperança de sucesso nisso. Eles não colocam sua esperança na instabilidade das riquezas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Paulo nos ensina que diga aos ricos do presente século que não coloquem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento, para o nosso agrado. 1 Timóteo 6,17. Então, mesmo que o crente tenha recursos, o verdadeiro crente sabe que não dá para colocar sua confiança plenamente nesses recursos. Ajudam um pouco, mas não é tudo. A vitória vem do Senhor, nosso Deus. Em segundo lugar, do outro lado da moeda, você vê o seguinte: se os crentes verdadeiros são privados destes recursos naturais, mesmo assim, são fortalecidos e encorajados pela fiel providência de Deus, da qual eles dependem e confiam plenamente. O verdadeiro crente aprende a confiar em Deus, tendo recursos ou não tendo recursos. É isso que Davi nos ensina aqui. Tem cavalos? Tem carros? Ótimo. Não confie neles só. Não tem cavalo? Não tem carro? Não tem problema. Confie no nome do Senhor nosso Deus. É isso que Davi está querendo ensinar aqui. Último versículo, versículo 9. É uma oração final. Aliás, o salmo é uma oração, mas ele fecha com um clamor aqui, né? Ele diz que há um clamor. E o versículo 9 diz assim: ó Senhor, dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamarmos. O que nós aprendemos com esse versículo? Não é que nós precisamos orar pelo rei, propriamente dito. Isto são as palavras, quando você vê na primeira análise desse versículo. É um grupo de pessoas orando por uma outra pessoa. Então nós entendemos o seguinte: que a nossa vida é uma vida de intercessão pela igreja, de forma coletiva, e também por cada membro, de forma individual. Aqui, Davi está ensinando que é uma intercessão de todo um povo, por uma única pessoa. Ele diz, no plural, responde-nos, quando clamarmos.
Então aqui está no plural, é um grupo de pessoas intercedendo por uma só. Então, em suma, é uma oração em que Deus, ao abençoar o rei, se manifestaria como Salvador de todo o povo. Quer dizer que o povo todo vai orar em prol de uma pessoa, mas para que, em última análise, todo o povo seja beneficiado. É isso que Davi quer dizer aqui. Responde-nos quando clamarmos. E quando ele diz orar pelo rei, ele está querendo dizer que o rei está levando sobre suas costas a responsabilidade de cuidar do seu povo. Naquela época, o rei era o pastor do rebanho, era o pastor da nação. Então ele trazia sobre suas costas a responsabilidade do bem-estar de todos os seus súditos, de todas as pessoas do seu reino. Então, era uma oração em prol de uma pessoa para que todo mundo fosse beneficiado, fosse abençoado. É essa a oração que Davi ensina aqui no versículo 9. Né? Aplicando para a dispensação da igreja, devemos orar pelo reino de Deus, que é a própria igreja no coletivo, como também por algum membro em particular, quando em apuros, compreendendo assim o princípio da mutualidade. Vocês lembram, né, o princípio da mutualidade? Né? É nós estarmos mais interessados no outro do que em nós mesmos. Né? Ser mútuo, né? Viver essa vida de mutualidade, de coletividade, de ter interesse uns nos outros. Né? Calvino também comenta aqui, vocês me desculpem quando eu falo de Calvino, mas eu sei que vocês são maduros, não vão me questionar quanto a isso, né? Por quê? Porque quando alguém ensina e fala assim, isso aqui não é meu, isso aqui é de alguém que aprendeu muito mais do que eu, é segurança para vocês mesmos, não é mesmo? Eu estou buscando de alguém que sabe muito mais. Então eu falo, é de Calvino isso aqui. E ele diz o seguinte: só teremos vitórias quando, conscientes de estarmos todos reunidos em um só corpo, sob a mesma cabeça que é Cristo, tivermos mútua preocupação uns dos outros, e não somente absorvidos com interesses pessoais, que nos tornem indiferentes pelo bem-estar do próximo. Então aqui, ele mais uma vez está falando do interesse na coletividade, do interesse do indivíduo na coletividade, e da coletividade no indivíduo. É uma responsabilidade que nós temos. Então vamos tirar algumas conclusões desse salmo, fechando aqui. O que nós podemos aprender com isso? Em primeiro lugar, nunca achemos que os recursos naturais que nossa igreja pode angariar sejam a base de certeza de bênçãos. Só um pouquinho, antes de colocar, eu vou terminar aqui. Então, nós não devemos achar que os recursos naturais que a nossa igreja pode angariar sejam a base de certeza de bênçãos. Em contrapartida, nós nunca achemos que a insignificância e a escassez de recursos de uma igreja a torne inútil aos olhos de Deus. A igreja pode ser pequena, ela pode não ter muitos recursos, ela pode estar passando por grandes apertos, mas nunca considere ela como se ela não fosse uma igreja. Nunca pense que ela não é o povo de Deus. Nunca pense que pelas lutas que ela passa, pelas feridas que essa igreja carrega, pelos desacertos que ainda precisam de ajustes, que a igreja não é igreja. Nunca pense isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Pense que Deus é quem sustém tanto uma como a outra. É Deus que sustém todas as igrejas locais, sejam pequenas ou fracas, sejam grandes e abastadas, mas Deus é o nosso Deus, é o Deus de todas elas. E em última análise, todas elas vão para a glória com o Senhor. Os recursos vão ficar, os prédios vão ficar, os materiais vão ficar, mas os membros vão para a glória com Cristo. Em segundo lugar, a certeza da vitória final da igreja não anula a sua e a minha responsabilidade de vigiar e orar.
constantemente e individualmente, quando necessário. Às vezes você está sabendo de um irmão que está passando uma hora difícil, você tem que orar individualmente também. Nós precisamos orar uns pelos outros. E se não tiver ninguém que você está sabendo, ore por todos. Ore pela igreja. Talvez você não vai lembrar o nome de todos. Nós demos uma dica esses dias, né? Lá atrás tem o nosso hall de membros. Todos os membros, efetivamente, membros oficiais dessa igreja, estão naquela relação de membros. Se você quer orar pelos membros dessa comunidade, que são realmente irmãos que vestiram a tua camisa, a nossa camisa, desse time local, está ali, para você orar, se você quiser saber quem é. Não que você não possa orar por outros, não tem problema nenhum interceder por vários irmãos. Pedro diz que nós temos que saber que muitos irmãos passam pelas mesmas lutas em todos os lugares da terra. Então nós podemos orar por toda a igreja do Senhor, não é mesmo? A igreja que está desde uma extremidade até a outra da terra. Mas especialmente temos que orar por esse pequeno rebanho, porque as lutas foram, estão sendo e serão grandes. Nós precisamos da tua oração, da tua intercessão. Em terceiro lugar, o objetivo de Davi era exortar a todos os filhos de Deus a adquirirem um santo hábito de valorizarem o reino de Cristo, de modo a orarem de forma contínua em seu favor. É mais ou menos a mesma coisa que a gente já falou, né? É aprender a orar pelo reino de Cristo, pela sua igreja. E fazer disso um hábito, meu irmão, minha irmã. Faça disso um hábito de interceder pela sua igreja, irmão. Não jogue sua igreja pela janela. Por mais que hajam desacordos entre o teu coração e as decisões eclesiásticas, não jogue a tua igreja pela janela, eu te peço. Mas ore por ela. Se alguma coisa está errada, que Deus atue soberanamente para colocar em ordem o que falta. Peça isso para Deus. Ore a Deus. Em último lugar, quarto lugar, mesmo que a igreja local onde você congrega, está demonstrando sinais de abatimento e fraqueza de recursos para continuar viva, não desista dela, mas envolva-se com ela, pois sua vida e suas orações podem ser o caminho que Deus usará para levantá-la. Você acredita nisso, irmão? Minha irmã? Que você, como membro, você pode ser usado por Deus para levantar esse pequeno rebanho? Pode sim. Deus pode fazer através da tua vida, através da tua oração, um milagre. Deus pode fazer. E Ele faz. O que nos resta? O que cabe a nós? Vista a camisa. Não fique na arquibancada, só assistindo o jogo e vendo. Quero ver o que isso vai dar no fim. Não faça isso. Abrace a causa. Coloque-se à disposição. Se Deus está colocando no teu coração algum peso, algum desejo de servir ao Senhor neste pequeno rebanho, em alguma área, seja qual for a área, música, oração, ensino, secretaria, enfim, existem várias áreas. Procure a liderança e fala assim: meu irmão, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui à disposição de vocês. Eu quero vestir a camisa. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu posso ser útil. Eu quero jogar. Eu não quero ficar no banco de reserva o tempo todo. Procure os irmãos. Há espaço para edificação e você também foi chamado para a edificação da igreja. Vamos ver algumas frases agora. Eu vou ler para os irmãos o último texto. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 25 e 26. Alguns irmãos já estão até sabendo, né, que eu já ia falar esse texto, né? Ele diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem. Olha a palavra aí, cooperem
os membros com igual cuidado, não importa se é oficial, se não é oficial, o cuidado é igual. Cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Desculpe, eu não falei o texto? É 1 Coríntios, capítulo 12, 25 e 26. Tá? Desculpa, acho que os irmãos não estão acompanhando, né? 1 Coríntios 12, 25 e 26. Né? Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijem. Esse é o texto. Eu gostaria, irmãos, eu só estou fazendo um pedido. Se você acha interessante guardar no seu coração ou na sua agenda aí, no seu caderninho, essas frases, anote. Quem sabe é um exercício para você afirmar para você mesmo, na sua casa, essas verdades. Eu sou membro dessa igreja. Eu sou membro dessa igreja. Implica, né? Pois é. Nós somos chamados para ser membro de alguma igreja. Se você não for dessa, vai ter que ser de alguma. Segundo lugar, eu sou útil e importante nessa igreja. Eu sou útil e importante nessa igreja. Diga isso para você, meu irmão, minha irmã. Em terceiro lugar, eu coopero com esta igreja. Eu não sou mero telespectador ou espectador. Eu sou participante e cooperador. Em último lugar, eu preciso desta igreja e ela precisa de mim. Diga isso para você, meu irmão. Não é pecado, não. Isso não é nada presunçoso. Você foi colocado aqui para isso mesmo. Aliás, se você não fizer isso, é que você está correndo um sério risco de ser inativo e infrutífero, que Pedro diz que não pode ser assim. E Jesus diz, capítulo 15 de João, que o ramo que não dá fruto, ele o corta e o lança fora. Mas se dá fruto, ele poda para que coopere mais, produzindo mais fruto. João 15, Jesus diz isso. Vamos fazer uma oração?